prosperidade e a relação com as emoções. Eu vou usar os bonequinhos para exemplificar cada situação ligada a compreender a relação com o dinheiro e a prosperidade. Então eu vou falar sobre algumas crenças limitantes. E são crenças limitantes que a ideia é entender como lidar com elas. Então, por exemplo, se você ficar até o final, você vai saber sobre como lidar com o medo da escassez, com a culpa por ter dinheiro, com a raiva em relação ao dinheiro. A raiva é a aversão ou a rejeição do dinheiro, por exemplo. Quando se pensa com raiva em relação ao dinheiro ou em relação a quem tem dinheiro, ou seja, julgamentos, por exemplo, que o dinheiro não traz felicidade, como lidar com isso. Não merecimento, e aí tem uma questão importante, quando não se sente merecedor do melhor da vida, normalmente existe uma experiência de rejeição associada à relação com o dinheiro. Ou seja, pode acontecer de na infância a gente se sentir rejeitado. E muitas vezes a rejeição não precisa ter sido um fato, pode ter sido uma experiência. Ou seja, ao invés de ativamente rejeitar... tem uma forma de entender a rejeição. Oi, Mara Rúbia, boa noite. Tem uma forma de entender a rejeição que é assim, a diferença entre rejeição e abandono. Rejeição significa eu não posso estar disponível, não posso passar tempo com você, isso é a rejeição. O abandono, corrigindo, rejeição é não quero, ou seja, a rejeição é mais ativo, o abandono é não posso, ou seja, não estou disponível, estou ocupado. E, ou seja, tanto quando na infância a gente experimenta isso, e vamos dizer, existe uma possibilidade, uma probabilidade grande de muita gente passar por isso. Eu mesmo me identifico com essa situação. Então, entender que o não merecimento vem de uma experiência de rejeição ou de abandono, tem um caminho para mudar isso. E eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre o medo da escassez, a culpa por ter dinheiro. Muitas vezes sentir culpa ao ter dinheiro faz gastar tudo. Faz o dinheiro acabar logo. Tem até vários. Tem um ditado que é dinheiro na mão é vendaval, que é uma ideia de que o dinheiro traz problemas quando se tem. A rejeição ao dinheiro, ou não querer, ou ter raiva do dinheiro, a gente vai olhar para isso também. Ou não sentir-se merecedor também. Tem a ver com a rejeição ou com o abandono. E tem mais uma coisa, brigas na família por questões de dinheiro. Normalmente isso fala também da relação com as emoções. Por exemplo, quando se vivencia ou se experimenta uma indisponibilidade dos pais, muitas vezes a compensação é ver o dinheiro como uma forma de afeto. Aí a briga por dinheiro pode ser entendida como uma briga por afeto. Uma forma de lidar com isso eu vou falar no final, durante a live. Bom, então é isso. Entender a relação com a prosperidade é entender a relação com as emoções. Quando se pensa em crenças limitantes em relação ao dinheiro, isso significa que a gente está falando das emoções. Porque medo da escassez é medo. Culpa por ter dinheiro significa pertencimento, ou seja, ter dinheiro seria, para algumas pessoas, romper com a família. Daí a culpa por ter o dinheiro. A raiva em relação a quem tem dinheiro ou do dinheiro, por exemplo, pode ser uma repetição de um padrão da família. Ou seja, ao se ver os pais agindo de uma maneira em relação ao dinheiro, a tendência é repetir isso. E a questão de entender dinheiro como afeto é o que gera brigas e como a gente vai lidar com isso. Tá? Então, é importante entender que a crença, aquilo que você acredita, define o que você filtra da realidade. A realidade é muitas coisas, mas quando a gente acredita em algo, a gente tende a afirmar, tende a repetir várias vezes, e o que a gente pensa afeta como a gente lida com a realidade. Quando eu falo realidade, é com o concreto, com o dia a dia. Quem
pensa que o dinheiro é difícil, normalmente vive isso. E parece que é como se fosse, é uma verdade porque eu vivo isso. Daí, será que afirmar o contrário mudaria a situação? Tem pessoas que acreditam que sim, que afirmar o contrário. Se a pessoa começar a afirmar que dinheiro é fácil, o dinheiro vai ficar fácil. A ideia das afirmações é essa, mas não é sobre esse assunto que eu vou falar na live. Porque, para mim, não basta, no meu ponto de vista, não basta a afirmação. A afirmação ajuda. A afirmação ajuda porque você começa a criar um novo padrão de pensamento. Então, se você pegar pensando algo negativo sobre dinheiro, uma coisa que você pode fazer é afirmar o positivo. No mínimo, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de lidar com o dinheiro, por exemplo. Mas um ponto importante, que é o que eu vou abordar na live de hoje, é entender as emoções por trás das crenças limitantes. Quando você entende as emoções por trás da crença limitante, se você já assistiu outras lives que eu fiz, você já deve saber que a maneira de lidar com as emoções é aceitar elas. As emoções são certas como elas são, e elas são uma mensagem da gente para a gente mesmo. Então não adianta ignorar ou fugir das emoções, porque elas acompanham a gente, elas vão juntas. Então eu vou exemplificar o medo da escassez. Ter medo é normal. Medo protege a vida. Então a intenção positiva do medo é a proteção. A necessidade por trás do medo é a proteção. Quando eu falo intenção positiva, é o positivo que o medo busca. É importante pensar nas emoções como uma parte inteligente da gente. E faz sentido isso que eu falei? Se alguém quiser comentar, quando eu falo que as emoções é uma parte inteligente da gente, é uma parte importante. As emoções são uma parte nossa tão legítima quanto o pensamento. Normalmente a gente se identifica com o pensamento e acha que essa é a gente. A gente não é só o pensamento, a gente é também as emoções. Olá, Leide, bem-vinda. Olá, Cida. Faz sentido o que eu falei? O que eu falei foi o seguinte, que a gente não é só o pensamento, a gente é o sentimento também. O sentimento é emoção. Então, mas eu estou falando de emoção, quando eu falar de emoção também é sentimento. As emoções são uma parte legítima nossa. Se você ignora as emoções por não saber lidar com elas, existe sofrimento. Se você quer parar de sofrer, para de rejeitar as emoções. Faz sentido? Se alguém quiser comentar, fica à vontade, tá? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, também fica à vontade. As perguntas são bem-vindas na live. Então vamos lá, medo da escassez. O que é o medo da escassez? Medo? Boa noite, Cida. Todo sentido. Legal. Medo da escassez é medo. E aí a escassez vai vir de onde? De um modelo, de um padrão aprendido na relação com os pais, ou na ausência deles, ou em relação a quem teve esse papel para você. Então, quem tem medo da escassez, primeira parte, medo é normal, medo é saudável, a gente precisa aceitar o medo. Geralmente, quando se tem medo da escassez, o que se faz é fugir do medo. Como se foge do medo da escassez? Querendo economizar cada centavo, lidando com o dinheiro, não gastando com coisas que seria para si mesmo, mas gastando para os outros. É curioso que quem tem medo da escassez, às vezes não se importa tanto de gastar com os outros, mas gasta consigo. Então, uma forma de entender o medo... Boa noite, Ludei. Uma forma de entender o medo da escassez é assim. Ele pode representar que você não está se permitindo tomar a vida plenamente. O medo da escassez faz você não aproveitar o que você poderia aproveitar da vida, pelo fato de ter o medo da escassez. Imagina duas pessoas. Vou pegar aqui para exemplificar. Uma pessoa tem medo da escassez. Essa aqui é a que tem medo da escassez. E vou pegar uma outra aleatória. Essa aqui não tem medo da escassez. As duas são iguais. Então essa aqui é a do medo
Ludei, quer participar da live? Se quiser, fala que eu clico no visualizar. Confirma se você clicou para participar e sabendo o que estava fazendo ou foi só por curiosidade. Se você quiser participar, escreve sim para eu saber que você quer participar. Tá bom? Aí eu clico no visualizar. Tá bom? Me confirma se você quer participar, escreve um sim. Se foi só por curiosidade que você clicou, você pode não falar nada ou dizer que foi só por curiosidade. Então, quando uma pessoa tem medo da escassez, eu vou escolher essa aqui para ser a que tem medo da escassez. Essa aqui não tem medo da escassez. Qual que é a diferença das duas? Vou colocar assim, ó. A que tem medo da escassez, ela não está se permitindo viver a vida da melhor maneira. As duas vão lidar com a mesma situação de formas diferentes. A que tem medo da escassez vai sempre pensar que é difícil comprar coisas, que é difícil gastar consigo mesmo, só gasta se for muito importante e normalmente uma emergência. Essa aqui pode, não tendo medo da escassez, ela pode ver as coisas como elas são. Por exemplo, posso não ter o dinheiro agora, mas o que eu posso fazer para conseguir? Entendeu a diferença? Aqui tem medo da escassez. Deixa eu ver, a Mara Rubio escreveu, eu sou assim. Gasto com o outro, mas não gasto consigo. Sim, boa noite, Jaqueline, bem-vinda. Então, a pessoa que tem medo da escassez vai ver qualquer gasto como algo que não dá, que é difícil, ou seja, vai adiar qualquer gasto, principalmente se for com ela mesma. Isso é um exemplo, é um efeito do medo da escassez. A que não tem o medo da escassez pode não ter dinheiro, mas consegue pensar em como conseguir dinheiro, o que eu posso fazer, de onde, que outra fonte eu posso criar. Sim. Que outra forma eu posso buscar para ter dinheiro? Então, quando se tem medo da escassez, é como se não visse todas as possibilidades adiante. O medo, quando a gente tem medo, a gente só vê o medo. Quando a gente não tem medo, a gente consegue ver que existe necessidade de se prevenir, porque o medo faz isso. Todo mundo tem medo, na verdade. O que eu quero dizer é, todo mundo tem medo. A diferença é se você está fugindo do medo ou se você aceita o medo. Quando você aceita o medo, fica mais fácil de lidar. Tanto que a definição de coragem não é não ter medo. A definição de coragem é você fazer o que você quer, mesmo tendo medo. Então, é importante entender isso. O medo da escassez faz você focar nisso, pensar nisso o tempo todo e achar que tudo é mais difícil. Tudo é difícil. Esse é um efeito do medo da escassez. Quem não tem medo da escassez, não quer dizer que não tenha medo. Pode ter outros medos ou pode ter acolhido medo, que eu estou exemplificando com essa aqui. Então, quem não tem medo da escassez consegue ver as coisas com mais discernimento. Discernir no sentido de diferenciar o que é real e o que é interno. Porque se eu tiver com medo, eu vou ver tudo que está do lado de fora como pior. Exatamente para me proteger. Mas eu vou ter esse medo aumentado porque eu não estou aceitando o meu medo. Se eu olhar para o medo e aceitar ele, o medo tende a diminuir. Faz sentido? Bom, então essa aqui era para exemplificar a pessoa que não tem medo da escassez, tá? Vou manter a que tem medo da escassez aqui. Como lidar com o medo da escassez? Bom, normalmente você pode pensar que o medo da escassez vai ter relação com os pais. Então deixa eu colocar aqui 2 para representar. Vou representar aqui o pai e a mãe. Então, deixa eu ver se eu coloco de uma forma fácil de ver. Tá aqui o pai e a mãe. Quando você vivencia uma relação difícil com o dinheiro, de sentir, e olha o foco que eu estou dando é nas emoções. Às vezes, não importa quanto você tem. O que importa é como você se sente em relação ao que tem. Você pode ter 2 vezes mais dinheiro do que tem e se sentir que falta, que não tem suficiente. Se sentir inseguro em relação ao dinheiro.
e você pode ter metade do que tem e sentir segura. O que muda? O sentimento. O que muda é falar sobre o medo. Tem um exercício que eu fiz, eu vi numa palestra, que era você listar, quem quiser anotar o exercício, eu vou só comentar. É você listar todos os medos. Quais são os seus 5 ou 10 maiores medos da vida? Você lista todos eles. Depois você pensa, aconteceu o seu maior medo. O que você vai fazer? Então imagina que o seu maior medo aconteceu. O que você faz para lidar com isso? Depois, eu pulei uma etapa. Então você pensa nos seus 10 maiores medos, você anota, faz a sua lista de 10 maiores medos. Depois, qual é a pior coisa, ou seja, qual é o pior cenário que pode acontecer? Se os seus maiores medos acontecerem, qual a pior coisa que pode acontecer? É como a ideia do olhar o pior cenário. Quando você pensa, normalmente a gente evita pensar no medo. Ao mesmo tempo, pensa o tempo todo. Quando a gente evita pensar no medo, significa que você não está desenvolvendo o pensamento. É como se no final, quando vem o pensamento de medo, é normal as pessoas tentarem afastar esse pensamento. Mas se você deixar o pensamento do medo avançar no tempo, no sentido de ouvir o que ele está falando, receber a sabedoria que vem do medo, o medo é uma parte sábia da gente. O medo lembra a gente de pensar antes de agir. Então, se você deixar o medo se desenvolver, ou seja, ele está envolvido, você deixa ele desenvolver. Aí ele te mostra o que tem no final. No final do medo tem uma medida, um cuidado para você tomar. Então, o medo não é sobre não fazer as coisas. O medo é sobre se prevenir para fazer o que você quer fazer. Faz sentido? Daí, uma forma de você lidar com o medo é pensar o seguinte, medo da escassez. Que muitas vezes o medo da escassez tem a ver com a relação com os pais. Daí, como você faz? Você imagina que tem uma caixa nas mãos e que você devolve essa caixa para os seus pais. Dentro dessa caixa tem tudo o que você carregava dos seus pais, incluindo o medo da escassez. Daí você diz para eles, eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Ok? Deu tempo de fazer? Se você fez, vai ser bem breve, tá? A ideia é propor um movimento. Quando você experimenta esse movimento, você já pode sentir alguma mudança. Se você fez esse exercício comigo, compartilha como foi a experiência. Se você sentiu a mudança, se não sentiu, como foi, tá bom? Então eu vou falar do próximo. A próxima crença limitante é pensar, por exemplo, que as pessoas não vão gostar de você. Maria Robecinha fez sentido, fez o exercício, teve mudança, é isso? Uma outra crença limitante é que as pessoas não vão gostar de você se você tiver dinheiro. Ou que se você tiver dinheiro, as pessoas interesseiras vão se aproximar. Ou que se você tiver dinheiro, você vai ser rejeitada pela sua família. Muitas vezes isso são crenças inconscientes. Ou seja, a gente age com elas, mas sem estar consciente delas. Por quê? Para você perceber as suas crenças limitantes, para você tomar consciência delas, você precisa observar os seus pensamentos e observar o que você fala. Muitas pessoas não observam o que passa por dentro, o que passa nos pensamentos e sentimentos. Um pouco de mudança, a Mara Robert escreveu. Legal, Mara Robert. A gente vai fazer outros exercícios. O próximo vai ser com a culpa. Então, o que eu falei às vezes, a crença limitante se eu tiver dinheiro, pessoas interesseiras vão se aproximar. Pessoas vão querer tirar vantagem de mim. Eu vou atrair problemas. Ou seja, é melhor não ter. Mas no fundo, o que está por trás, muitas vezes, por trás é uma culpa.
É como se fosse assim, ter dinheiro causa culpa, pode não ser consciente, mas para algumas pessoas isso acontece. Culpa por ter dinheiro. Por quê? Porque é como ter dinheiro significa romper com a família. Quando no passado houve escassez, houve falta, quando você tem dinheiro, você pode sentir culpa disso, porque é como se estivesse rompendo com a família. A Ludei escreveu, sim, fiquei mais segura, mais fortalecida. Legal, Ludei. Olá, Elis, bem-vinda. Bom, então, o próximo passo, então eu tô falando da culpa. Tá, como entender a culpa? Uma coisa importante da culpa é assim, vou trazer duas de novo para exemplificar da mesma forma. Então vai ser essa aqui para representar que tem culpa, que sente culpa em relação ao dinheiro. Essa aqui para representar que não sente. A que sente culpa em relação a ter dinheiro, normalmente vai gastar com os outros, mas gastar consigo sente culpa. Faz sentido? Isso acontece com você? Quando você gasta com você, você se sente culpado? Algumas pessoas sentem. Isso é um tema que vem nas sessões de constelação. Culpa em relação a gastar consigo mesma. E ao mesmo tempo gasta com os outros, mas não gasta consigo. Então essa é uma forma de culpa. Uma outra forma da culpa pode ser, como eu mencionei, culpa por ter dinheiro. Como mudar isso? A gente vai ver daqui a pouco. A pessoa que não tem culpa em relação ao dinheiro, seja por ter ou por gastar consigo mesma, vai ter mais liberdade. Então qual é a função da culpa? A função da culpa é uma prisão que está dentro da gente. As crenças limitantes são prisões que a gente carrega dentro da gente. Faz sentido isso? O que eu falei? Por que as crenças limitantes são uma prisão que a gente carrega dentro da gente? Quando eu falo a gente, é porque em algum nível todo mundo tem alguma crença limitante. A diferença é quem tem mais e quem tem menos. Porque o que vai mudar é você tomar consciência delas. Quando você toma consciência das crenças limitantes, você pode questionar: será que é verdade mesmo? Será que, por exemplo, será que se eu tiver dinheiro só vão se aproximar pessoas interesseiras de mim? Pode ter uma parcela de verdade, mas e aí? É melhor não ter dinheiro do que ter que lidar com pessoas interesseiras? O que você acha? A Ana Lígia escreveu muito, faz muito sentido. Edilene Brandão, eu já gasto comigo mesmo. Legal, Edilene, isso é bom. A Ludei faz muito sentido. Então, por exemplo, esse pensamento, né? Se eu tiver muito dinheiro, pessoas interesseiras vão se aproximar de mim. Quando a gente tem isso como crença, isso é a nossa verdade. Mas olha que interessante, é possível ter uma crença, porque a crença tem uma base emocional, no medo, ou na tristeza. Eu vou falar daqui a pouco também da raiva. Então assim, você pode ter uma crença e querer pensar diferente, mas a crença é mais forte do que o pensamento. A crença limitante é mais forte do que o pensamento ou as afirmações, porque elas estão apoiadas nas emoções, no medo, por exemplo, ou na tristeza, dependendo da crença em questão. Mas a questão da culpa pode ser, por exemplo, que você fazer por você, você precisa lidar com a dor que está aí dentro. Tristeza todo mundo sente, mas quem rejeita a tristeza, quem não quer sentir ela, ou quando sente, queria não sentir, tende a estar desconectada das emoções. Deixa eu ver, a Jaqueline escreveu, faz muito sentido mesmo. Até hoje, quando vou comprar algo para mim, compro também para os filhos. Sim. Daí é importante pensar nisso, Quando tem essa culpa em relação a gastar consigo mesmo, é importante você perceber, por exemplo, qual é essa parte que não pode gastar consigo mesmo. Porque é como se estivesse fugindo de uma dor. A Ludei escreveu, isso mesmo. Pessoas interesseiras e outro fator pode ser que a família mesmo te exclui. Isso mesmo, Ludei, que aí é a questão do pertencimento. Então muitas vezes é isso, achar que vai ser excluída pela família ou que a família vai querer tirar proveito também. Pode ser o outro lado, né? Exato. Às vezes a escolha pode ser se afastar. É melhor
não ter dinheiro porque mantém ligado. É como se a ideia fosse: dinheiro traz problemas. Então, melhor não ter dinheiro para não ter problemas, né? E aí não adianta, o que eu quero destacar é assim: não adianta afirmar o contrário do que você sente. Afirmar o contrário do que sente pode ajudar, pode minimizar, mas você precisa olhar para as emoções. Se não olhar para as emoções, não adianta só afirmar positivamente. Se você sente, por exemplo, culpa por gastar com você mesma, ou culpa por ter dinheiro porque é como se você estivesse se separando da sua família de origem, não adianta só afirmar. Por exemplo, eu gosto do dinheiro, o dinheiro é meu amigo. Tem vários exercícios de prosperidade. Quem tiver curiosidade, é só buscar no Google, você vai achar vários exercícios, que normalmente são afirmações, no sentido de dinheiro amigo meu, dinheiro bom, eu cada vez mais chega dinheiro na minha vida, eu fico feliz com o dinheiro, dinheiro me traz oportunidades. Ou seja, só afirmar coisas positivas sobre o dinheiro não é suficiente. Pode ajudar. Por que não é suficiente? Porque você precisa olhar para as emoções. Se tem a culpa você pode entender como uma emoção secundária, porque a emoção básica está por trás dela. Qual seria a emoção por trás da culpa? Quando você sente culpa, qual é a emoção? Tristeza, raiva ou medo? Se alguém quiser responder, eu vou falar para dar continuidade. Muitas vezes não, por trás da culpa tem medo. É como se a culpa, vou corrigir, tem medo e tem tristeza, mas eu queria dizer tristeza. Por trás da culpa tem a tristeza. A tristeza é a dor emocional que a gente sente quando algo dá errado, quando a gente se sente excluído. Sentir excluído é sentir tristeza. Sentir culpa é sentir tristeza porque algo está acontecendo. Quem gasta consigo e sente culpa é porque está acessando a tristeza. Sempre que a gente olha para dentro, você tem uma tristeza que você não aceita. O que é importante entender? Ó? Vou exemplificar assim. Ó. Imagina que essa aqui é a sua criança interior. Ela está triste. Por que ela está triste? Porque os pais não estavam disponíveis, porque ela não recebeu a atenção que gostaria, então tem a tristeza. Ok? Daí você não olha para ela. Então você está ignorando a tristeza. Então tem lá a experiência na infância de os pais não estarem disponíveis e não darem a atenção que você gostaria. Ok? Se você não olhar para isso, não vai mudar. Você vai continuar tendo a tristeza a vida toda. E o pior de você não olhar para a tristeza é que ela pode somatizar. Ela pode afetar o corpo na forma de doença. Quando a gente ignora a tristeza e carrega ao longo do tempo, e de novo, não é a tristeza que é o problema. O problema é rejeitar a tristeza. Quando a gente rejeita a tristeza, quando a gente não aceita a tristeza, aí tem a dor emocional. Aí tem um sofrimento. É certo que a tristeza é um incômodo inicialmente. É certo que a tristeza é uma dor, é um aperto no peito. Mas ignorar a tristeza faz ficar maior. A Ludey escreveu: culpa, vem o medo e depois vem a tristeza, por perceber que o medo da culpa traz profunda tristeza. Normalmente eu digo que a tristeza já está presente, Ludey. A tristeza já está presente, aí as situações fazem a gente ver a tristeza. O medo pode ser medo de sentir a tristeza. A tristeza profunda é a tristeza rejeitada. Quando a gente não sabe lidar com a tristeza e ignora ela, aí ela fica profunda. É como se a tristeza profunda é uma desconexão das emoções. É uma desconexão com o nosso eu emocional. Que é esse exemplo aqui. Ó. Esse é um exemplo de tristeza profunda. Não olhar para dentro. Aqui representa a criança interior. Representa as experiências da infância. Então, o que é a tristeza profunda ou a tristeza que não se dá conta? É não olhar para dentro. Olhar para dentro é olha para a tristeza. É que aqui eu estou representando do lado de fora, mas imagina que essa aqui está dentro. Quando está dentro, você não consegue lidar com ela. Quando eu coloco assim você consegue lidar. Entende?
Porque agora você vê ela. Daí você pode acolher. Por exemplo, por trás da culpa está a tristeza. Pode ter um medo também. Pode ter um medo. Medo, por exemplo, a culpa pode ser assim. Culpa por gastar consigo mesmo. A culpa por gastar consigo mesmo tem a ver com gastar consigo significa ter que entrar em contato com a tristeza. Então melhor não gastar consigo. Mas também pode representar um padrão aprendido com os pais, que também não gastavam consigo, porque não tinham dinheiro suficiente, então preferiam gastar com os outros. Ou o contrário, os pais gastavam o mínimo com a família e faziam gastos em outras situações, por exemplo. A questão principal é a forma como você viu os seus pais lidando com o dinheiro. Se você não gostou dessa forma, a tendência é você rejeitar, não querer fazer igual. Ao mesmo tempo, o que a gente rejeita, a gente acaba fazendo. Então, qual é a forma de mudar com a culpa ou com a tristeza? É olhar para dentro, olhar para a tristeza por trás da culpa. Ou se for o medo, como a Ludei falou, pode ser o medo também. O medo pode ser da desconexão com a família. O medo pode ser da consequência de ter dinheiro. Então, culpa por ter dinheiro e medo pela consequência disso, que é os problemas, que pode ser os problemas que vão surgir por ter dinheiro, por exemplo, quando se tem medo disso, dos problemas. E nesse olhar, esse olhar pode ser um olhar de acolhimento e aceitação. Imagina que você pode abraçar a sua criança. Eu não vou propor frases, senão vai ficar muito longo. Mas a ideia é apresentar essa situação. A próxima é a seguinte. O sentimento de raiva. Pensa assim. Se o sentimento de raiva seria... Quando se pensa, por exemplo, que dinheiro não traz felicidades, ou que pessoas que têm dinheiro são desonestas, ou que quem tem dinheiro não vai para o céu, pode acontecer de sentir raiva, e algumas pessoas sentem raiva de quem tem dinheiro, ou não querem dinheiro e falam isso ativamente. A Jaqueline escreveu: eu ainda tenho dificuldade de ver minha criança interior, mas aos poucos tenho percebido que ela se sentia sozinha e com medo. Então, Jaqueline, daí você não precisa ver a sua criança, mas o que você pode fazer é pensar nisso, conversa com ela. Fala com ela, se ela está com medo, reconhece que ela está com medo. Fala para ela, eu vejo que você está com medo. E está tudo bem, você pode sentir medo. O medo convida você a se proteger, a se preparar, a buscar ajuda, a buscar apoio. Quando você reconhece a parte positiva do medo, você pode agradecer a ele. Você pode dizer para o medo, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E por último, abraçar a sua criança que está com medo. O mesmo vale para ela sentindo sozinha. Quando você faz isso, aos poucos você vai percebendo. A dificuldade de perceber a criança interior tem a ver com a dificuldade de olhar para dentro. Por exemplo, eu não consigo perceber minha criança interior. Se eu coloco o bonequinho aqui, por exemplo, se eu coloco o bonequinho aqui e falo, eu não sinto mudança, estou sendo sincero. Mas teve momentos em que eu estava mais, sensível e eu consegui trabalhar isso. Mas eu trabalhei em mim mesmo. É que cada pessoa tem a sua forma. Uma forma que eu trabalhei o medo, por exemplo, foi quando eu senti medo, eu reconheci ele. Desse jeito que eu falei. Existe um medo aqui. Aí eu falei com a minha criança interior. Eu vejo que você está com medo e está tudo bem. Você pode sentir medo. Eu estou aqui, você pode contar comigo. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E você é bem-vindo na minha vida. Essa é a forma que eu encontrei. Quando eu coloco os bonequinhos, para mim, na maioria das vezes não funciona. Algumas vezes funciona, mas é mais raro. E eu consigo sentir os bonequinhos no campo, mas para mim mesmo eu não consigo. Não sei explicar. Para mim mesmo eu consigo às vezes, mas é muito específico. Quando um tema é muito forte, quando o tema está me incomodando muito, aí eu consigo com o bonequinho. Mas no geral eu uso as mãos e eu vejo... É como se quando eu uso as mãos é o bonequinho que está na mão, por exemplo. Imagina a criança na mão, por exemplo, e falo as frases. Agora, então eu estou falando da raiva em relação ao dinheiro.
A raiva é a rejeição, é a não aceitação. Às vezes pode ser a mesma raiva que viu os pais demonstrar em relação ao dinheiro, por exemplo. Se teve briga na família por causa do dinheiro, uma das pessoas pode sentir raiva do outro e do dinheiro. É como se culpasse o dinheiro pela briga na família, entende? E ter raiva do dinheiro só traz infelicidade. Ah, e uma coisa importante, por trás da raiva tem a tristeza. Daí é só olhar para a tristeza, tá? Não merecimento. Aí, então, vou exemplificar. O não merecimento também é a criança interior não acolhida. Pensa assim, ó. A criança interior está triste. Só que ela representa uma dor. Olhar para a criança interior é entrar em contato com a dor, com a tristeza. Daí não adianta olhar para ela assim. Não adianta... Como eu posso dizer? Se você não aceitar a dor, aceitar a dor quer dizer aceitar a criança, reconhecer que o que ela sente é legítimo e que você cuida dela. Essa é a mudança. Ludei, você quer participar da live? Você quer aparecer na tela junto comigo? Me confirma escrevendo. O que você clicou, se eu clicar no visualizar, você vai participar da live. Eu preciso que você me confirme se você clicou intencionalmente ou por engano. Tá bom? Bom, então, falando do não merecimento. O não merecimento vai ter uma tristeza por trás. O não merecimento pode ter a culpa também. A culpa também está por trás do não merecimento. Muitas vezes o não merecimento tem a ver com uma parte triste. E olha só como funciona. Muitas vezes isso já vem dos pais também. Vou colocar de novo aqui, o pai e a mãe. O pai e a mãe também possivelmente ignoravam a criança deles. É como se fosse assim, ó. O pai e a mãe não olham para a criança, eles têm a tristeza deles. Daí você cresce com esse modelo, onde os pais não olham para as próprias necessidades, para as crianças não cuidam de si, daí você faz igual. Você também não olha para a sua criança. Só que onde você for, ela vai atrás. Então, um padrão que está aqui nos seus pais, você repete também. Tá? Daí, como a gente resolve? Da forma tradicional, seria olhar para os pais e deixar com eles o que é deles. Essa seria a forma tradicional na constelação. Como eu prefiro fazer? No essencial. Qual é o essencial? Olhar para a criança interior. Olhar para ela e dizer para ela. Por exemplo, ela não se sente merecedora, né? Como eu comentei no exemplo. Então, qual é a emoção por trás do não merecimento? Tristeza? Raiva ou medo? No geral é tristeza. Pode ter medo? Pode ter medo. Pode ter raiva? Pode, mas no geral, na maioria das vezes, é a tristeza. Então, se a sua criança não se sente merecedora, ela está triste. Então você precisa reconhecer também a tristeza dela. Quando você reconhece a tristeza, daí a tristeza muda, fica mais fácil de lidar. Ok? Por último, é a questão de você pensar nas brigas na família. Normalmente brigas na família por dinheiro vai ter um efeito só de manifestar, de explicitar que as relações emocionais não estão fluindo. Quando não existe conexão emocional, as pessoas tendem a sobrevalorizar o dinheiro. A forma de ter mais harmonia e mais conexão é, de novo, olhar para a criança interior. Numa constelação, por exemplo, eu vou colocar assim, para exemplificar. Alguém traz, ou a cliente traz o tema que é o dinheiro. Então, como começa a constelação? A constelação pode começar com ela, aqui é o dinheiro. Vou pegar só para ficar diferente. Vou pegar o unicórnio para representar o dinheiro. Tá? Então, como começa uma constelação sobre o tema dinheiro, para exemplificar? É olhar para o dinheiro e perceber como se sente. Tem pessoas que olham aqui e não sentem nada. Tem outras que vão sentir mais. Essa é a forma tradicional. Eu prefiro começar
perguntando qual é a imagem que você tem em relação ao dinheiro. Pode ser a imagem de um unicórnio, por exemplo. Pode ser a imagem de uma nota. Pode ser uma pessoa também. Você pode escolher uma pessoa para representar o dinheiro. Às vezes alguém vê o dinheiro como a representação do pai ou da mãe, ou de alguma figura pública, de alguém com dinheiro, por exemplo. O primeiro passo então é perceber como está a relação. Tem dificuldade? Às vezes a desconexão com o dinheiro, às vezes não. A gente aprende a relação com o dinheiro na relação com os pais, assim como as crenças limitantes. Então, não adianta, por exemplo, só querer consertar aqui, se não olhar para os pais. Então, eu vou dar um exemplo onde se resolve com os pais, para melhorar a questão com o dinheiro, tá? O que é resolver com os pais? É um processo, não é uma constelação. Quando você faz uma constelação, você começa a melhorar a relação com os pais, porque você resolve o que no momento está disponível para resolver. Mas quando você resolve uma questão, você acessa outras questões que estão lá. A imagem da cebola exemplifica bem como a gente é. A gente é várias camadas de experiências sobrepostas. Quando você trabalha um incômodo, um mal-estar, uma dificuldade na relação, o que você está trabalhando é a experiência ou a camada de experiência mais acessível. Quando você resolve ela, fica mais fácil você acessar outras. Então, para melhorar a relação com o dinheiro, da forma tradicional, precisa olhar para os pais com aceitação. E muitas vezes é deixar com eles o que é deles. Então imagina que tem uma caixa nas mãos, entrega para os pais a caixa e diz para eles: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Tem outros passos que se faz também, mas eu vou só exemplificar um movimento. Então esse de deixar com os pais o que é deles já ajuda bastante. Quando você olha para o dinheiro de novo, como fica? Se você já fazendo junto comigo e quiser comentar o que ficou diferente, quando olhou para os pais e depois olhou para o dinheiro. E aí, nesse momento, pode reconhecer e falar para o dinheiro: eu agora vejo você. Agora fica mais fácil ver você. Às vezes a gente não quer olhar para o dinheiro por conta de experiências anteriores ligadas ao dinheiro. Quem teve brigas, dificuldades ligadas ao dinheiro pode ter uma aversão a ele, porque associa o dinheiro a sofrimento, por exemplo. Mas aí, então, nesse movimento, deixar com os pais o que é deles e, além disso, agradecer pela vida, a importância e a gratidão aos pais e tomar a vida plenamente. O que é tomar a vida plenamente? É você fazer o que gosta, é você cuidar de você, é você buscar se desenvolver, buscar se ouvir. E isso torna a relação com o dinheiro mais próxima. Dessa forma aqui, para exemplificar. Você e o dinheiro podem caminhar juntos. Ok? Então, o resumo, a síntese dessa live. Por trás das crenças limitantes, você vai encontrar tristeza, raiva ou medo, ou uma combinação delas, com ênfase na tristeza. O foco é, no meu ponto de vista, na minha experiência, é a tristeza. Quando você resolver com a tristeza, fica mais fácil de você lidar com qualquer outra questão. Simples assim. E, no fundo, o problema não é a tristeza, o medo e a raiva, mas a não aceitação. Legal, Ludei, faz todo sentido, né? E a não aceitação da tristeza, do medo e da raiva é que causa problema. Quando olha com a aceitação, fica mais fácil de lidar. Daí eu falei da crença como regra da realidade e fizemos o exercício. O exercício, eu fiz vários exercícios nessa live. Daí você me fala como foi. Uma coisa que eu quero comentar. Em breve eu vou lançar um novo curso que chama-se Relações Sistêmicas. Nesse curso você trabalha as 12 áreas da vida. No curso você vai saber, em breve eu vou divulgar, você vai saber mais sobre o curso. E a ideia então é um curso completo para usar os princípios da constelação, usar a visão sistêmica para melhorar as 12 áreas da vida. E quais são as 12 áreas da vida? Eu vou falar rapidamente. A 1 é a iniciativa, a ação, o agir, a coragem de agir, de iniciar. A 2 é a relação com o dinheiro e a autoestima. A 3, olá Elis. Se tiver alguma pergunta, Elis, pode falar. Boa noite. A 3 é comunicação e intelecto. A 4 é família. 5, poder pessoal.
expressão, personalidade. A 6 é serviço, rotina, trabalho, serviço ao próximo, ajudar os outros. A 7 é a relação de casal. A 8 é transformação, autoconhecimento, mudança. A 9 são os ideais, propósito de vida. A 10 é carreira, ou seja, o que você quer alcançar, com que você se vê trabalhando daqui a 5, 10, 20 anos. Ou seja, é uma projeção do trabalho que você faz todo dia, o que você quer daqui a 10, 15, 20 anos. A 11 é como você lida com o novo, com a mudança, com o futuro. E a 12 é espiritualidade. Então envolve as 12 áreas da vida que tem a ver com a astrologia, são as 12 casas, os 12 arquétipos dos 12 signos. Todos nós temos todos. Então a ideia do curso, Relações Sistêmicas, é trabalhar as 12 áreas da vida, considerando os arquétipos da astrologia. Trabalha muito a roda da vida. O que eu vou fazer não é a mesma coisa, tá, Ludem? Eu tenho o curso Relações Sistêmicas, tem a ver com os arquétipos dos signos, não é o mesmo que a roda da vida. A roda da vida tem algumas áreas da vida, mas não são as mesmas. O curso Relações Sistêmicas se baseia nos arquétipos dos signos, dos 12 signos, que são as 12 casas também. Então ele é bem completo e em breve o sucesso você pode pensar como a casa 2, dinheiro, né? Conquista material. Você pode pensar a casa 10, o 10 como a área 10, que é a casa 10 da astrologia, como a carreira, por exemplo. Você pode pensar na sua projeção, ou seja, como as pessoas veem você, que aí é o 5. Então o sucesso pode estar no valor, na área do valor, pode estar na área da personalidade, que é a 5, pode estar na carreira também, ou assim, vou colocar diferente, Mara Rúbia, o sucesso vai depender do que é sucesso para você. Você pode encaixar o sucesso em qualquer uma dessas 12 áreas. Eu estou comentando e vou comentar em todas as lives, porque em breve vai ter o lançamento. Ainda não tem data, se vai ser a princípio até o final do mês. Então até 31 de março, até o final do mês vai ter o lançamento, e eu vou falando nas lives já para que você fique sabendo. Quando tiver mais informação, Ludei, eu envio. No momento, eu envio sim, pode deixar até o final do mês, mas eu já estou falando para saber que existe e que está em desenvolvimento. E é isso. São os princípios sistêmicos, usando também os arquétipos dos signos, das 12 casas, ou seja, tem uma relação entre os arquétipos e as áreas da vida dentro desses arquétipos, porque a gente tem, só para fechar um último comentário, quando o Sol está num signo e a pessoa nasce nesse signo, é o que a gente chama de signo solar, e existe uma influência que você pode acreditar ou não tem problema, mas o importante é perceber que os 12 signos estão em todo mundo. Todo mundo tem os 12 signos. Por que todo mundo tem os 12 signos? Porque a gente é afetado por cada signo conforme o mês do ano. O Sol agora está em Peixes, então a gente tem essa influência, que pode ser uma influência sutil, mas afeta a gente. E cada pessoa vai ser mais ou menos afetada pela influência do Sol ou da Lua, etc. Mas aí o curso Relações Sistêmicas, ele tem a inspiração nos arquétipos, mas o foco é a mudança prática utilizando os princípios da constelação familiar.